sentido, quando a gente fala sobre a questão da morte, da desencarnação, e especificamente a desencarnação dentro do lar, essa perda dos entes queridos, ela é realmente uma experiência profundamente dolorosa. As almas que experimentam essa vivência, que tem, de certa maneira, dentro de suas existências, um momento como esse, de experimentar a partida de seus entes queridos, são como aves que se fizessem feridas, machucadas, porque a partida dos entes queridos abre em nós feridas muito profundas dentro das nossas almas. Feridas que doem profundamente, e às vezes a gente carrega essas dores, essas tristezas, pela existência inteira. Nós ficamos como que, de certa forma, mutilados do ponto de vista emocional, quando a vida vem e nos rouba o anjo das nossas vidas. Retira do berço aquele a quem tanto amávamos, leva o nosso companheiro de jornada e faz com que a gente tenha que seguir os nossos dias sozinho, ou nos joga nos braços da orfandade, em que nós temos que viver o resto da vida, imaginando como seriam os nossos dias se os nossos pais estivessem perto de nós. Perda dos entes queridos é colocado por Emmanuel numa mensagem chamada Ante os que Partiram, que está presente no livro Religião dos Espíritos, como sendo a mais dolorosa das experiências que a alma humana pode passar. Realmente é muito difícil você aceitar que a casa ficou mais vazia, você voltar no quarto, abrir a porta e não encontrar mais a pessoa com quem você dividia seus dias. Os brinquedos e as roupas não serão mais usados. Aquela voz chamando seu nome, entrando pela porta, não vai ser mais ouvida. Então, essas experiências, elas doem muito. Doem quando a gente tem um laço de afeto, um espírito que nos acompanhou durante a existência para ser exatamente o nosso arrimo, o nosso consolo, a nossa oportunidade de crescimento. E, de repente, a morte vem e sopra essa pessoa para longe das nossas vidas e nos projeta nesse processo de sofrimento, porque abre em nós esta ferida profunda que dói, às vezes parece que está fechando, mas aí algo acontece, como um dia das mães, um dia dos pais, um dia dos namorados, Natal, e essas emoções parecem que voltam, a gente volta a sentir as ausências. Então são dores realmente bastante difíceis, como bem a Eulália estava comentando, essa dificuldade de nós conseguirmos atravessar esses dramas que a vida nos oferece. Mas é impressionante nós percebermos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele é extraordinário. Porque desde que a humanidade se implantou sobre a face da Terra, desde o começo da história do homem sobre a face do planeta, não é de hoje, nós experimentamos um movimento do ponto de vista da área do conhecimento humano chamado religião. E quando eu falo que é desde o começo, é porque é desde o começo mesmo, é desde a nossa pré-história. A religião acompanha o homem desde o seu aparecimento sobre a face do planeta. E os estudiosos, os arqueólogos, contam que nas câmaras mortuárias da pré-história, não estou falando de momentos do século passado, falando da pré-história, nos túmulos da idade pré-histórica, nós vamos perceber que as pessoas eram sepultadas com suas tigelas,
com seus enfeites, com seu arco e com sua flecha. Pergunta-se, por que motivo vou enterrar um morto com coisas que ele não vai mais usar? Quem dá a resposta são os arqueólogos. Não estou dizendo que essa resposta é dos espíritos, nem das obras espíritas. Não, você vai encontrar isso nos livros de história. Pegue os livros de história natural, vá procurar os livros de arqueologia e veja o que dizem os arqueólogos do motivo pelo qual os homens pré-históricos sepultavam seus entes queridos com seus objetos. É porque eles tinham a crença de que a vida continuava. Deus é tão misericordioso que desde o princípio da nossa história, ele veio nos dizer que os nossos entes queridos vivem. Foi a primeira das informações que as religiões trouxeram, foi a informação de que a vida continua. Essa informação ela veio antes da ideia de um Deus único. Antes, porque a ideia de um Deus único é uma ideia para o cérebro, mas a ideia de que a vida continua é para o coração dos homens. A vida continua para que os homens não se apegassem à vida material como sendo a única oportunidade. A vida continua para que nós soubéssemos que existem espíritos que estão em nosso derredor, através dos canais da mediunidade, para nos dizer que nós não estamos sozinhos. A vida continua. Os nossos entes queridos estão vivos, porque desde o princípio da história da humanidade, as mães precisavam de consolo. Os pais, os filhos e os cônjuges precisavam dessa notícia para poder acomodar nos seus corações a imensidão de dor que representa a partida de alguém que tanto amamos e que deixa, de repente, que as nossas vidas se transformem em sofrimento, porque nós não sabemos que a vida continua. Então Deus criou diversas religiões sobre a face do planeta, derramou sua mensagem sobre todos os povos antigos. Não há notícia de nenhum povo na história da humanidade que as mães não tenham tido a notícia de que seus filhos vivem. Essa notícia se derramou por sobre toda a terra, em todas as fases do nosso desenvolvimento humano. As religiões, elas não são iguais, elas diferem. Quando você compara budismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, shintoísmo, mazeísmo, é tudo diferente, mas elas todas convergem para uma única informação. Nem a ideia do Deus único perpassa todas as doutrinas, mas a ideia de que a vida prossegue para sempre, ela foi apresentada para que nenhum de nós se sentisse roubado nos seus afetos, para que os nossos corações não enlouquecessem diante da dor, e nós soubéssemos que se eles são espíritos, nós também somos. Se eles partirão e estão vivos, nós um dia também partiremos e nos encontraremos. Revitalizaremos os nossos afetos, voltaremos a nos abraçar, a conviver, a rir, a matarmos a saudade da distância que, de certa maneira, a morte tentou nos impor sem conseguir. Então, Deus, o amoroso Senhor, veio dizer para nós que a vida continua. Mas isso era pouco, porque saber que os nossos filhos vivem é alentador.
mas a vontade de abraçá-los, de tê-los perto de nós é muito grande. É muito intenso tudo isso. Então ele nos deu um segundo recurso, a mediunidade. Nos deu a mediunidade não somente para que a gente pudesse se comunicar com os espíritos e ver os espíritos também, mas para que nós pudéssemos ver os nossos amores, para que nós pudéssemos novamente abraçá-los nas nossas experiências mediúnicas, no sonho, as experiências que a gente tem de vidência, de audiência, da presença dos companheiros, as cartas consoladoras que as mães recebem e que trazem seus filhos de volta com detalhes indescritivelmente nítidos de que são verdadeiramente eles que voltam para dizer a seus entes queridos que a morte não teve o poder de separá-los das pessoas que eles amam. Assim, portanto, Deus deitou para a humanidade um tapete maravilhoso em que ela pudesse trilhar, e ainda que os corações sangrassem, ainda que a dor cortasse tão profundo as nossas almas, o bálsamo da imortalidade e o lenitivo da mediunidade foram dois grandes remédios que nos foram ofertados para que nós nos desalgemássemos da sombra que representa a negação daquilo que a vida imortal representa.